As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Muito bom dia, professor Lúcio Pachter. Alô, Dolores, bom dia. Tudo bem? Prazer ouvi-lo. O senhor fala de onde hoje? Pois então, hoje converso com você, com os nossos ouvintes aqui de Porto Alegre, cujo tema trata de um assunto que ontem eu conversei muito com os colegas aqui de Porto Alegre. Ontem a aula foi sobre noções de psiquiatria e nós conversamos sobre alguns problemas que são muito recorrentes, muito. E um deles a gente vai tratar agora, que é a questão de como se quantifica as proposições e os elementos. Olha, em muitos contextos há uma tendência às universalizações. E os universais, eles acabam desfigurando aquilo que está sendo tratado. Um exemplo disso. Esses dias eu cheguei em um centro de filosofia clínica para uma aula e o coordenador local me disse: olha, professor, o pessoal não quer a aula de hoje à noite, porque é um feriado local, etc. E tal. E eu perguntei, o pessoal é quem exatamente? E aí eram apenas 2 alunos que estavam solicitando isso. 2 entre 18 alunos. Veja como, em um caso assim, o referencial fica completamente torto. E a gente toma uma coisa por aquilo que ela acaba não sendo. Imagine os problemas quando isso vai para a vida particular, quando vai para as questões que a gente vive no dia a dia. Às vezes foi uma única pessoa que tratou disso e a gente acaba imaginando que foi o contrário. Mas, na outra ponta, há, em muitos contextos, uma tendência às singularizações forçadas. São pessoas que dão uma ênfase sobre um único ponto dentro de inúmeras questões que estão sendo tratadas e, às vezes, essa eleição é sobre um elemento periférico, um elemento que não tem nenhuma determinação, nenhuma força. É assim, por exemplo, que uma pessoa, ao fazer uma atividade qualquer na vida, às vezes surge um sentimento relacionado àquilo, que é algo isolado, que é algo periférico, mas a pessoa, por centrar a força dos seus argumentos sobre aquilo, acaba tornando uma questão completamente banal, que não teria maior repercussão em algo muito forte. Bem, mas esse tipo de fenômeno, quando se trata de questões subjetivas, pode levar a vários enganos de grande monta. Vou dar alguns exemplos sobre isso. Às vezes a pessoa chega e vai conversar com uma outra pessoa e diz: olha, você é responsável por tal coisa, singularizando às vezes um fenômeno que não diz propriamente respeito a isso, mas pela coincidência do material faz com que a pessoa acredite. Quer dizer, às vezes a pessoa tem parte, de fato, na responsabilidade daquilo, mas parte essa que é distribuída com muitas outras pessoas. Mas pela forma da colocação e como já havia alguns elementos de verdade, algumas pessoas vão espraiar isso e vão tomar o fenômeno como verdadeiro. Na outra ponta, a pessoa pode dizer: está tudo errado nisso que está acontecendo, ou então está dando tudo errado. Ora, tudo errado é muita coisa, não é? É muito extenso. Às vezes, 3 ou 4 elementos entre 1000 coisas não estão bem, mas todas as outras estão bem. Enfim, isso, se levarmos para a área da saúde, para a área da terapia, pode ocasionar muito estrago. Nossa, se a pessoa não souber separar direitinho as coisas, pode acontecer. Agora, claro que para muitas questões isso aí não importa. Isso é completamente irrelevante. Há muitas questões que não passam pelas quantificações, pelos elementos universais, singulares, nada disso. Pintar um quadro, ter uma inspiração, sonhar, essas coisas às vezes não tem nada a ver com isso. E mesmo quando esses elementos aparecem, às vezes o que está em questão é a intensidade, ou o modo como alguma coisa está sendo feita, a emoção que acompanha determinada coisa, e não
Não interessa para muitas pessoas se estamos usando elementos universais, elementos singulares, nada disso. Enfim, eu acho oportuno a gente tratar disso, porque algumas pessoas se atrapalham e acabam entendendo algumas questões de uma maneira que não tem nada a ver com elas, sabe? Então, quando numa conversação, na vida, ou nas questões pessoais, for colocado, olha, todo mundo disse, ou ninguém gostou, ou todos gostaram, geralmente, se a gente for atrás da informação, podemos encontrar surpresas aí. Às vezes não foi todo mundo, às vezes não teve ninguém. Temos que ver isso de perto, não é? Para entendermos as questões subjetivas. Sigo agora para amanhã, Delor, para Poços de Caldas. Tem um workshop lá nesse final de semana. E na próxima semana continuamos as nossas conversações. Um abraço a você, aos nossos ouvintes. Até lá.